bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha. O podcast que normalmente traz mulheres inspiradoras que estão fazendo acontecer, mas de vez em quando a gente autoriza aqui alguns homens, a gente convida alguns homens porque é bom também aprender com eles, aprender a trajetória deles. Hoje o tema é dicas e estratégias de como empreender em família. Uma empresa familiar fundada pelo pai, igualzinha à minha, fundada pelo pai, e hoje tem os irmãos, um homem e uma mulher, também tocando a empresa. Eu estou aqui com o meu sócio do Fire Club, William Costa, mais conhecido como Will. Ele que é diretor da Universal Refrigeração e Climatização. É isso mesmo, Will? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos falar, então, como que é a estrutura da sua empresa, quem foi o seu pai mesmo que fundou e como que é, me conta as estratégias que vocês têm para empreender em família e ter a empresa de sucesso que vocês têm hoje. A empresa começou com meu pai em 91. Ele começou a empresa por uma necessidade, ele trabalhava na indústria e fazia alguns atendimentos por fora para ajudar alguns clientes que foram surgindo. E com a solicitação de alguns e até sugestão, ele montou a empresa e desde então começou a trabalhar. Minha mãe começou com ele na época, então eles se ajudavam, era só os dois praticamente que faziam as atividades. E foi passando os anos, a empresa foi crescendo. Ele saiu da indústria, começou a atuar somente na empresa e depois aí nós entramos, meu irmão entrou primeiro, eu tenho um irmão mais velho. Hoje ele não faz mais parte da empresa, então ele seguiu carreira solo, no mesmo segmento. E aí minha mãe também saiu, ficou eu e minha irmã. Eu entrei em 2005 na empresa, CLT, como colaborador, tudo mais. Em 2007 nós mudamos, aí minha irmã também entrou na empresa e aí nós começamos a trabalhar. Eu comecei como auxiliar, então passei em todas as etapas, auxiliar, mecânico, instalador, fiz todas as etapas da empresa. Hoje eu estou na parte da diretoria, comercial e parte de engenharia. Minha irmã cuida da parte financeira, RH, fiscal. E o meu pai hoje é o CEO da empresa, cuidando de tudo ali, ajudando a gente na administração, verificando o que quer para continuar o negócio. E o que você vê que foram pontos de sucesso para vocês conseguirem empreender juntos? Uma vez que, quando a gente fala que a empresa é familiar, muita gente fala, nossa, é tão difícil, né? Trabalhar com a família, tudo. Como que você vê os pontos de sucesso para isso dar certo? Primeiro é dividir, cada um na sua responsabilidade e também entender assuntos da empresa na empresa, assuntos de família em casa. Estamos o dia todo, inclusive eu e minha irmã, a gente tem uma relação muito boa, a gente treina junto, então a gente faz muita coisa junto, a gente sai junto, está sempre em contato. Acaba, assim, tendo assuntos da empresa, às vezes, putz, aquilo ali é interessante, vamos aplicar. Sim. Então a gente vai trazendo isso para o dia a dia nosso, mas é tentar dividir, separar bem as coisas. Vamos fazer uma festa, hoje não vamos falar de serviço, aqui é só a parte da empresa, fica ali separado, né? Sim. Então isso acredito que é o que traz bastante equilíbrio. É sempre separar funções. Isso também é independente de empresa familiar, né? Eu acho que quando é sócios também precisa ter essa separação de função, né, Will? Sim, precisa ter, porque ajuda, né? Cada um cuidando do seu, que senão Isso. todo mundo faz, fica meio atrapalhada a situação. Esse é um ponto para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, observarem se você tem, independente se é familiar ou não, se você tem sócios, separe bem as suas funções, quem que cuida do quê, quais são as zonas de potência. Um sócio é o vendedor, deixa vendas com esse sócio. O outro lida melhor com pessoas, lida melhor com os números, deixa essa parte com isso, com ele, porque senão todo mundo faz tudo, principalmente em empresas pequenas que estão crescendo, todo mundo faz tudo e aí não faz nada direito. E aí se embana tudo, e aí isso para a liderança também é ruim, as pessoas não sabem quem procurar dependendo do assunto. Hoje, o que a empresa de vocês faz? Conta para quem não te conhece. Olha, hoje a gente faz toda a parte, desde o projeto, a concepção, a instalação e a manutenção de sistemas de refrigeração, climatização, exaustão de ar, renovação na indústria.
Nosso foco é o B2B, então nós trabalhamos muito com indústria, parte comercial também, mas esse é o nosso foco. Na indústria. E sempre foi na indústria ou vocês foram caçar esse tipo de cliente? Como que foi? Não, nós não éramos da indústria. A empresa começou atendendo uma cervejaria em São José dos Campos, que é de onde nós somos. E a gente sempre atendeu hospital, atendia residência, era bem mesclado. Em 2014, nós tivemos uma virada de chave, que nós atendemos alguns grandes players do mercado, Johnson, Novelis, Gerdau, que são empresas grandes, e veio de um cliente de dentro da Johnson que eu tinha uma relação muito boa com ele, a gente saía, tomava cerveja, às vezes almoçava junto, e ele falou, pô, vocês deveriam focar em tal coisa, porque vocês abrem muito leque. Então não dá para você ser bom em tudo, é bom direcionar em um nicho. E nisso a gente focou só na indústria. Então a gente começou a atender diretamente a indústria para facilitar e ficar mais direcionado. Muito legal. Então, aí vocês focaram as vendas, mas vocês chegaram a abandonar, vamos dizer assim, dos outros ramos? Não. Foi só o foco das vendas que você colocou, né, em prática? Nós direcionamos mais para o lado da indústria farmacêutica, principalmente. Tá. Mas como muita coisa se comunica, uma farmacêutica é similar a um hospital. Então, nós atendemos hospitais. A parte residencial, essa a gente praticamente zerou. Tenho alguns clientes antigos que a gente atende e também eu lido com pessoas, né? Então, eu atendo vocês, por exemplo, você quer fazer alguma coisa na sua casa, eu não tenho como eu falar não. Então, eu acabo atendendo nessa parte. Entendi. E isso fez uma boa diferença financeira para vocês em relação a nichar esse público? Fez total diferença, até porque nós conseguimos estruturar a empresa para isso. Tá. Pois hoje, para atender a indústria, não é simplesmente eu ter um colaborador. Ali, eu tenho que ter um técnico de segurança, eu tenho que ter um colaborador, ele tem os exames que tem que ser feitos, os treinamentos das NRs para atender trabalho em altura, espaço confinado. Então, ficou-se muito direcionado para isso até a parte documental dos nossos colaboradores. Legal. E isso facilita para a gente, porque hoje a gente tem mais abertura com os clientes e fica mais prático a atividade. Legal. Então, mais uma coisa para vocês anotarem e verem. Será que se você nichar o seu cliente, nichar o seu produto para um determinado tipo de cliente, você não vai ter mais resultado? Existem várias vertentes, então você precisa analisar. Por exemplo, no meu caso, que eu sou contabilidade, existem muitos contadores nichados e existem muitos contadores que são abertos a qualquer tipo de empresa, cada um com sua estratégia. Então, você, mulher maravilhosa que está nos ouvindo aí, nos assistindo, tem um negócio que pode ser nichado? Poderia ser nichado. Então, faça um estudo, vê se vale a pena, como o Will fez. Então, muitas vezes pode valer a pena, muitas vezes pode não valer a pena, né? Depende muito do ramo. E, Will, falando de friozinho, né? Porque a gente está aqui no podcast de inverno. Essa é a temporada do podcast de inverno proporcionada para os nossos sócios do Fire Club. Como você está se sentindo nesse friozinho de podcast, Will? Tá gostoso? Sim, tá muito bom. Eu sou um cara que particularmente gosto de frio. Se não gostar, você tava ferrado, né? Trabalho com geração de frio artificial, mas eu gosto de frio, então tá sendo muito bom. Legal. Mas falando de Fire Club, né, que essa é uma das experiências que o Fire Club proporciona, o que o Fire Club proporciona para você? Por que é importante você estar lá? O que já te trouxe de transformação? Olha, o Fire, eu sempre falo pro pessoal, já até brinquei com o Johnny, o próprio JP. O JP foi quem me apresentou o Fire, tá? E ele me trouxe muito conhecimento. Eu até brinco com o pessoal, não é o meu público que está lá, eu não atendo diretamente, não estou procurando negócios, acaba vindo negócios, consequentemente, mas me trouxe muito conhecimento, trouxe um ambiente muito legal de troca de informações, onde todo mundo se ajuda, o pessoal, tem tal coisa, acho que é legal para ti, dá para a gente conversar.
Então, essa ambiência trouxe um pouco de conexão até o lado familiar, de estar mais próximo. Minha irmã, minha esposa. Então, tá todo mundo junto, unir isso, eu acho que é muito legal. Sim. A sua irmã já foi? Minha irmã esteve no Mavisa. Ela foi na palestra, numa das palestras que você deu em São Paulo, em uns eventos. Legal. E ela tinha vindo em um dos podcasts, ela tinha ido também. Ela veio. E a sua esposa, ela te acompanha também? Conta pro pessoal. Sim, ela acompanha. Ela esteve comigo já em um dos eventos que ela foi participar, mas nem sempre consegue conciliar a agenda porque ela também trabalha lá na empresa. Que na empresa, além de estar a família, tá ela também trabalha junto? Minha esposa e meu cunhado. Legal. Tem mais gente da família. A gente é muito igual, então. Todo mundo tá. Porque os nossos também, né? E ela faz qual parte, a sua esposa lá? Ela é analista da parte de engenharia. Então, ela cuida de compras, qualidade e faz a parte da engenharia ali com a gente. E o que você acha que é de ganho da sua esposa também frequentar esses ambientes de prosperidade? Se ela não frequentasse, você conseguiria passar para ela como que é? Conta, qual que é a importância do casal estar junto nessa? Eu vejo que é muito importante para ela sentir e se conectar com o ambiente. Porque a gente fala muito em ambiência, até a gente fala isso, é dito muito isso no FIRE, né? O ambiente muda a frequência. E ela estando junto, ela consegue se conectar e entender realmente o que é. Porque uma coisa é a gente falar, e outra coisa é presenciar e estar vivenciando isso. Então, acho que isso é muito importante. Aí ela vai conseguir se relacionar com as pessoas, ela vai ter um pouco mais dessa visão, precisa ter contato, precisa ser aberto com as pessoas. Então, isso é muito importante. Acho que o casal, quando está na sintonia e frequentando os mesmos ambientes, o relacionamento ele amadurece de um jeito muito, muito importante, assim, né? Porque às vezes a gente vê homens ou mulheres os que frequentam e as que não frequentam, os que frequentam eleva a mentalidade e é difícil passar. Aquela santo de casa não faz milagre, né? Exato. Assim, mas eu tô te contando, tal, mas, cara, mas eu não tô sentindo, eu preciso ir ver, né? Só que isso, às vezes, a gente nem percebe, é muito louco. E quais são os planos agora da empresa? O que vocês estão de meta, de planejamento? Como que está esse ano para vocês? Me conta. Olha, esse ano está sendo um ano muito bom para a gente. A gente tem uma meta de crescimento de pelo menos 30% nesse ano. Legal. Seja em faturamento e em pessoas também, consequente aumenta. E isso está ocorrendo tudo muito bem. Então a gente começou com uma reestruturação de cultura, reestruturou um pouco a equipe também, porque nessas adequações de cultura a gente precisa deixar todo mundo balizado. Total. Então a gente está vindo nessa linha. Tenho pego bastante mentorias com o próprio FIRE para essa parte, o time tem participado, tenho colocado eles para fazerem também, para entender, porque, como a gente falou, não só a esposa, mas está todo mundo conectado ali, levar a empresa para entender e a gente apresentar para eles também, né, o que querem, o que a gente quer de resultado. Muito legal. Quantas pessoas tem na empresa? Hoje 35. 35? Sim. Legal, é um bom time. Qual que você acha que é o maior desafio com pessoas? Por que você resolveu fazer essa parte de cultura e o que isso já está trazendo de resultado em relação à cultura da empresa? A parte de pessoas, a gente acaba lidando com pessoas de vários tipos de perfis, né? Então, a maior dificuldade que eu vejo é essa, você se adaptar. E a ideia de arrumar a cultura, todo mundo entender, é para que as pessoas já venham e entendam onde elas estão, o que se espera. E isso está sendo muito legal, porque o pessoal está vendo uma movimentação. Tem alguns que se incomodam, normal, principalmente os mais antigos de casa, mas quem está vindo novo começa a gostar e quer participar. Então, vamos fazer tal coisa? Vamos estar junto, vamos remar todo mundo do mesmo lado, né? E isso eu acho que tem sido uma coisa muito benéfica para a gente. Legal. Você gosta disso, dessa parte? Qual parte você gosta mais de fazer, Will?
Olha, eu sou um cara, bom, sou engenheiro, né? Então eu gosto de ver, me dou bem com números e hoje eu aprendi que eu tenho que estar me dando, tenho que estar me adaptando muito a essa parte que com essa migração, antes uma coisa era eu ser o engenheiro da empresa que eu estava acompanhando a obra. Tá bom. E para mim era muito gostoso eu estar vendo a concepção da construção toda e o negócio pronto. Mas hoje eu vejo que é muito legal também eu estar me relacionando com o pessoal, com o próprio time, sentar, ouvir, entender o lado deles, ver o que a gente pode fazer para crescer junto. Porque se a empresa cresce, o colaborador cresce junto. Uhum. Então é uma via de duas mãos, né? Todo mundo vai crescendo junto e se ajudando. Exatamente. Você entendeu que o empresário ele precisa entender de pessoas, né? Sim. Até porque, se você quiser botar um monte de obra para você acompanhar, não vai dar. Você vai ficar parado. Vai ficar, não parado, mas você vai ficar limitado. Isso, boa, obrigada. Vai ficar limitado ao seu tempo, né? Então, você precisa entender de pessoas. Exatamente. Até no caminho para cá, eu estava no telefone, um cliente me ligou e... eu sou meio psicólogo dele. Descobri que eu tenho que virar meio psicólogo também até de cliente. Ah, total. E acabei ouvindo ele sobre os problemas dele, ele falando dessa dificuldade, que ele é um cara muito operacional. E ele não entendeu que a mudança dele de função, hoje ele não tem que estar no operacional, ele tem que estar coordenando a equipe. Ele até comentou comigo, ele falou, nossa, eu queria aprender isso. Ele é um cara mais velho que eu e tem uma certa dificuldade. E ele fala, você leva isso com leveza. Eu falei, não, aprendi, é difícil. Confesso que é difícil. Principalmente para quem é de exatas. Para quem não tem esse perfil, né? Não teve esse perfil. Mas, se você não gostar efetivamente, é melhor até ser um grande engenheiro de uma grande empresa e etc. Porque se você resolver ser empresário, se você que está nos ouvindo aí resolveu ser empresário, vai ter que saber lidar com pessoas. Não tem jeito, né? Exato. E vender? Você vai bem? Vou. Nessa parte, eu até brinco que eu vendo mais até num bar do que no dia a dia querendo fazer as coisas. Tomando uma cerveja, Tomando que eu já cerveja. vi que você gosta de cerveja. Tomando uma cerveja, costumo fazer muitos negócios com o cliente, a gente sai para almoçar, alguma coisa assim, então isso é muito legal. E eu gosto muito de propor soluções para o cliente. Então eu gosto de estar perto, entender o que ele realmente espera, o que ele quer, para dar uma solução mais assertiva. E nem sempre eu vou chegar oferecendo para o cara, eu não preciso oferecer o mais top do mercado. Ele precisa de algo que atenda. Eu quero um ambiente aqui quente. Uma lareira nos atende. Sim, exatamente. Então, às vezes, posso climatizar todo o ambiente, fazer um monte de coisa, mas não, uma lareira simples já atende. Então, eu gosto muito dessa parte. Encontrar a real solução pro problema, para a dor do seu cliente, né? Exato. Porque vender nada mais é do que ajudar uma pessoa a resolver um problema. Encontrar uma solução para a pessoa. E uma coisa também que eu gosto quando a gente fala de solução é quando você não tem a solução para um problema de uma pessoa, mas você sabe quem tem, você é a solução. E é isso que a gente faz em ambientes como o Fire Club. Sim. Que você é o famoso networking, que é a rede de relacionamento. Ou seja, se eu não tenho a solução, mas eu conheço quem tem a solução, eu sou a solução. E esse é o poder de um grupo de empresários que se transforma junto, se indica junto, se beneficia junto, né? É muito, muito legal de ir fazendo essas conexões, não é, Will? Exato. E fica muito bacana, porque o cliente fica satisfeito. Porque nem sempre é só por ganhar dinheiro, mas é também uma satisfação de poder ajudar a pessoa. Eu levo muito dessa maneira. Porque eu não preciso ganhar alguma coisa, mas eu sei que a Carla resolve, eu vou levar a Carla e colocar em conexão com o meu cliente. Exatamente. Então já facilita o trâmite ali e todo mundo fica feliz. Exatamente. Voltando um pouquinho na cultura, como a gente está no Líder Maravilha, eu gosto muito do tema de liderança e falando de cultura de pessoas, o que você fez? Já tinha uma cultura implantada todos esses anos? Quantos anos tem a empresa? Vai fazer 35 anos. 35 anos. Todos esses anos de empresa, já tinha uma cultura realmente implantada, assim, do jeito estratégico de ser, ou ainda não? Não.
Nós tínhamos uma cultura nossa de realizar, entregar o que precisa. Sim. E como nós éramos muito operacionais, a empresa começou a ir crescendo e eu ainda continuava. Era eu que estava fazendo a gestão da obra, o meu pai estava cuidando de outras coisas, então era muito assim. Tá. Aí com essa estruturação que a gente começou a ir fazendo, de uns anos para cá, a gente começou a implantar a cultura para ficar uma coisa mais sólida, mais correta. Legal. Me conta a primeira coisa que vocês fizeram em relação à cultura. Fizeram manual? Vocês sentaram para conversar qual que ia ser a cultura? Me conta a construção. Foi um processo até complexo que a gente sentou e começou vamos fazer um manual do colaborador. Aquele manual de norma de conduta, tudo. Aí começa isso e aquilo e não sei o quê. E pode? Aí primeira foi, pode. Aí pedimos ajuda. De advogado? De advogados para ir olhando tudo. Fizemos um. Acabei pegando base em alguns que a gente via que fazia sentido com o que a gente esperava para a gente. E esse foi o pontapé inicial. Apresentamos para o time. Sentamos também com o time para ouvir um pouco eles, né? Saber o que é a sugestão deles, ideias, o que a gente pode melhorar, o que está bom e o que não está, para ir melhorando. Legal. Esse foi o primeiro. E como que foi a reação das pessoas quando veio umas regras de conduta? Alguns foram bem céticos. Ih, vai colocar um negócio que não vai para frente. Boa. Bom, aconteceu. E nós começamos a ir em cima. Até recentemente nós mudamos, teve alguma alteração novamente nas normas, apresentamos para eles. E aí a gente vem agora trabalhando bem em cima disso com o pessoal para eles entenderem, principalmente os novos colaboradores que entram. Nós colocamos o sistema de apadrinhamento, então entra um colaborador novo, pega alguém para orientar, tá junto, pelo menos uns 3 meses para a pessoa conhecer. Muito bom. O onboarding do colaborador, dele conhecer as instalações da empresa. Foi até uma colaboradora nossa que partiu dela isso. Ela falou, vem aqui, ó, aqui é a sala de reunião, aqui é o banheiro, aqui é a copa. Faz o tour. Aí fez um tour com a pessoa e a gente achou isso muito legal. Falamos, então vamos aplicar isso para todo mundo. Porque eu tenho muita gente operacional e minhas atividades não são dentro da minha empresa. Eu presto serviço dentro do meu cliente. Então a gente senta hoje, faz a integração de qualidade, que nós temos a ISO 9001, tem integração de segurança do trabalho, que tem que apresentar para o colaborador, integração de trabalhos mesmo, do serviço dele. Então nós começamos a colocar isso para facilitar, reduzir um pouco dos retrabalhos e as dificuldades que tem, e até para minimizar vícios, né? Porque às vezes a gente pega o profissional pronto, e o problema é o profissional que vem com muitos vícios. Sim. Mas onde eu estava era assim e o pessoal aceitava. Então a gente começou a colocar essas coisas para ir já direcionando. Muito legal. E isso faz quanto tempo que vocês começaram? Uns 5 anos, você falou? Esse processo todo faz uns 5 anos que a gente começou, mas nós começamos a pegar mais pesado nele tem uns 2 anos. Tem uns 2 anos. Tem. E o FAR te ajuda nessa também? Muito. Conseguiu? Ajuda muito, porque quando a gente participa das palestras, dos treinamentos, tem muita informação que agrega, as próprias mentorias ajudam. Quando eu preciso, eu ligo para o Johnny, falo com o Rony está sempre em contato com a minha equipe. Sim. Então, tem sido agrega muito para a gente, né? Muito importante isso. E é interessante ver e pensar que, independente do ramo, né? A gente está falando de contabilidade, a gente está falando de ar-condicionado, a gente está falando de blindadora, sei lá, a gente de psicóloga, de estética, de dentista, todos nós, mas queira ou não queira, barra nas pessoas que precisam de regras, que precisam de pertencer a algo maior, então tem o propósito, tem a energia do lugar, tem o ambiente, as arquitetas entram, tem a climatização, né? Tem tudo. Então, independente do ramo que você esteja, cuidar de pessoas, primeiro, causa um impacto bom para as próprias pessoas, quanto para a empresa, para reter os colaboradores, para que eles não saiam por qualquer R$100 a mais, enfim, né? Você tem, desde esses 5 anos que você tem colocado mais cultura, desses 2 anos mais forte, você tem algum relato de colaborador que fala assim, eu até recebi proposta para ir para outro lugar, mas eu gosto daqui, quero ficar aqui. Você tem algum relato disso?
Temos. Tivemos até um recente, que o colaborador ele passou num concurso, até ele tinha passado um concurso, e nós sentamos conversando com ele, ó, a ideia não era sair, ele, não, mas é a questão, o dele foi, é que lá é estabilidade. Uhum. Eu falei, mas e para você ficar? Nós fizemos uma contra para ele ficou, mas já tivemos casos de colaborador que falou, me chamaram umas 3 vezes para sair, mas aqui é bom, vocês me ouvem, vocês me ajudam quando eu preciso. Então, isso é legal para a gente, que é gratificante ouvir isso, né? E ver que melhorou e o pessoal está vendo, né? A equipe está vendo isso. E como foi para implantar isso com o seu pai? Seu pai sempre foi a favor? Como que como que ele trabalhou essa sucessão? Quando você enxerga isso e pensa, putz, se eu tiver que fazer essa sucessão, né, no futuro, qual que foram os pontos voltando lá para o início, qual que foi o ponto de sucesso dele conseguir que você e sua irmã também trabalhem lá? Porque a gente vê que muitos pais acabam repelindo os filhos. Sim. Ele aceita mudanças? Como que é o seu pai? Bom, hoje ele aceita mais as mudanças, ele até brinca de vez em quando que a responsabilidade é nossa do que a gente quer fazer. Tá. Aí ele fala assim, vocês decidem, fazem, plantam, uma coisa ou outra que ele não concorda, ele só dá o ponto de vista dele, mas essa mudança, aliás, o ponto positivo que eu vejo dele, do que ele fez, foi que nós começamos por baixo na empresa. Então, a gente não começou... Eu vejo muitos casos que os pais falam, meu filho já entra como diretor na empresa. Sim. Então, não conhece o que a empresa faz, não entende a essência da empresa e das atividades. E eu comecei como auxiliar. Minha irmã também começou na parte de auxiliar. Eu era um cara de informática. Não conhecia nada de refrigeração. Comecei a trabalhar e, no fim, gostei da área e comecei a aprofundar mais. Então, eu vejo que o ponto positivo foi esse. A gente fez praticamente uma integração em todas as etapas da empresa para conhecer. Legal. E isso por muitos anos? Olha, eu comecei em 2005, para mim começar a ficar... Foi uns 7, 8 anos para começar. Legal. E em termos de remuneração, sua remuneração era igual a dos colaboradores da mesma área? Sim. Comecei, era auxiliar, o salário de auxiliar. Não tinha diferença nenhuma. Tá. Mas quando você foi crescendo, teve alguma resistência de algum funcionário mais antigo, assim? Tivemos. Porque aí chega uma hora que aí, queira ou não queira, o sucessor vai assumir uma posição, né? Já trilhei um caminho, vou assumir uma posição. Qual que foi a resistência? Porque sempre tem alguém que resiste. A gente teve um colaborador e ele foi chefe do meu pai em 1970 alguma coisa e depois ele foi trabalhar com a gente, muitos anos depois. E era um cara mais velho até que meu pai e ele era aquele cara mais turrão, antigo, né? Então ele não aceitava muito. Ele, mas o William tá subindo e não sei o quê, por quê? Eu não vejo sentido. Aí até o meu pai, ele mostrava os resultados que estava trazendo. Aí ele mostrava desse jeito. Depois de um tempo, ele já nem se importou mais. Ele só aceitou e não falou. Mas ele questionava? Questionava. E com a sua irmã, foi a mesma coisa? Não, minha irmã era mais meu porque eu era de campo operacional. Como minha irmã já era mais do escritório, ela não teve muita resistência, não. A sua irmã é mais nova? Velha. Ela é 1 ano mais velha que eu. 1 ano mais velha. E você tem o outro irmão que saiu, né? Isso. Boa. Tá bom. E quais são os planos de Will na parte pessoal? Você me falou aqui no backstage que você tem um cachorrinho, tem a esposa, tem algum plano, algum sonho que você quer conquistar? Me fala um pouquinho como que é a sua vida. Eu sou um cara que gosta de estudar, gosto de sair, fazer algumas coisas, gosto de cozinhar. E gosto de treinar, cria disciplina, na verdade, de treinar, tá fazendo as coisas. Então hoje, assim, eu terminei um MBA agora, recentemente.
A minha ideia é poder viajar um pouco mais, conhecer alguns lugares, curtir um pouco mais do que a vida tem para proporcionar para a gente, né, de Sim. bom. Conseguir crescer a empresa, mas ter alguns outros negócios também no futuro, até de outros segmentos. E futuramente ter um filho também, apesar que o pessoal, muita gente brinca que eu já deveria ter faz tempo, mas eu trato os meus sobrinhos como os meus filhos, até como comentei com você agora há pouco, vou viajar com um deles. Então eu tenho essa parte. Gosto muito de animais, tenho meu cachorro lá, minha Show, que tá com a gente, vai pro escritório, volta do escritório. Trabalha lá também. Trabalha. Todo mundo trabalha junto. Ela é o nosso mascote lá da empresa, então tá sempre junto com a gente. Legal. Mas qual que é um sonho do Will? Um sonho. Se você fosse escrever no papel, qual que é o seu sonho? Se for publicável. Não, hoje eu diria que assim, poder conseguir conhecer alguns lugares que eu tenho vontade de viajar. Você gosta de viajar? Mundo. Me fala um. Olha, eu tenho muita vontade de ir para Nova York. Tenho vontade de conhecer o Japão, que é meio extremos, mas eu gosto da cultura do Japão, da parte oriental bem antiga, tá? Legal. Não moderna, então eu tenho vontade de conhecer esses lugares. Legal. Nossa, temos muito em comum, né? Porque a nossa família também gosta muito de viajar. É o pai que fundou, tem a irmã, tem os cunhados. Nossa Senhora. Só não é contabilidade, né, Will? Não é. Mas talvez seja por isso que você se conectou com a gente também, né, Will? Sim. Que tem, por mais que o ramo não seja e que você até venda para indústrias e a gente tem poucas indústrias, se é que se tem lá no Fire, essa parte familiar ela é muito importante, né? Sim. Isso eu acho que é a base, né? A família é a base de tudo, né? Então, se tem família, se tem cabeça, né? Tá todo mundo unido, tem um Deus, uma religião, alguma coisa também que é um fator que ajuda, né? Sim. Acho que isso gera um equilíbrio bom, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Muito legal. Will, estamos chegando na reta final. Eu queria te perguntar, antes do recado final, eu quero te perguntar assim, de tudo que você fez na sua vida empresarial, né, de todos esses anos, dois pontos, pense em 2 pontos de alavancagem. Eu estou precisando crescer e o que eu faço para crescer, independente da área, sou uma empresária, estou aqui lutando, tenho meus 5 colaboradores, quero chegar a 10, 15, 20, 30 igual você. 2 pontos que te fizeram crescer ao longo desses anos. Um deles é escutar o cliente, entender a necessidade dele. Acho que esse é o principal ponto. E outro é ter conexões. Eu vejo muito isso, eu converso muito com os meus concorrentes. E isso gera muito resultado, porque é concorrente, às vezes vai estar brigando na mesma obra, alguma coisa assim, mas tem aquele momento que, isso não é para mim. Acho que é mais o seu perfil. Então, isso, as empresas se ajudam. Eu já tive contato com concorrentes meus que até brinquei com um deles, a minha empresa é pequena perto da sua, ele é ainda. Sua empresa vai crescer. Aí, ano passado, a minha esposa foi fazer um curso com ele, que esse rapaz chamou, até eu para fazer, eu vi mais sentido dela estar participando, não eu. Legal. Aí, eu fui junto, né? Ficava esperando ela, e a gente foi almoçar um dia, ele falou, faz isso, e se você precisar de ajuda, você me liga. Então, ter essa questão de parceria e se ajudar. Não é que é concorrente que vai todo mundo se gladiar, ficar só brigando, eu não falo com ele. É ter amizade, porque numa hora ou se junta, às vezes faz um consórcio para algo grande que precisa. Legal. Ou pode direcionar, eu não faço, mas a Carla consegue atender melhor do que eu. Então é direcionar e todo mundo se ajudar. Eu Muito vejo legal. que esses 2 pontos foram que ajudou muita gente. Então, escuta e conexões. Aí a escuta, inclusive, já juntando com o que a gente falou aqui no meio, é a escuta de clientes e escuta de colaboradores também. Você me falou que você escuta os colaboradores. Apesar de que a gente escuta e a gente analisa o que faz sentido para a nossa operação, óbvio. De ambos os casos, tanto dos clientes quanto dos colaboradores.
E as conexões. E aí, conexão pode ser sim, por que não, com concorrentes. Exato. Que se ajudam, que podem virar parceiros, pode fazer uma fusão, na verdade, assim, não barre nada que tenha na sua frente, não barre uma conexão, não barre uma oportunidade, não deixa que isso pare o seu crescimento. Então, isso alavanca muito. E também com outros empresários, né, Will, como o Fire Club, que pode te dar insights, mentalidade, ambiência, mudar também o seu jogo, né? Exato. A parte, eu ia até comentar do Fire, nós falamos de concorrentes, quantos contadores nós temos? E todo mundo ali, não é porque é contador eu não vou falar, não é isso. Se ajuda. Tem serviço para todo mundo. O Brasil é grande, tem fora também, para quem quer ir para fora, mas Sim. tem oportunidades para todo mundo. Então, todo mundo consegue se ajudar e essa conexão faz toda a diferença. Muito legal, muito legal. O Fire Club, inclusive, eu acho que nesse podcast eu nem sei, já estou ficando doida. Tem um QR Code na sua tela para você saber um pouco mais do Fire Club. Porque o Fire Club é um clube de empresários com mentorias. A gente falou bastante aqui com o Will. Está dentro da MLS, que é a maior liga de mentorias do Brasil. Então, você pode se conectar não só em um clube, mas vários clubes. A gente proporciona experiências e oportunidades como essa. Então, a gente está na temporada de podcast de inverno para trazer para os sócios visibilidade, autoridade, material para usar nas redes sociais. Então, tudo isso é proporcionado pelo Fire Club. Então, você tem um QR Code na sua tela, você aponta o seu celular e você sabe mais sobre ele. Will, para finalizar, de tudo que falamos, de tudo que você sentiu, de você estar aqui nesse friozinho, que não é o da sua climatização, mas é o do podcast de inverno, deixa seu recado final para a empresária, para o empresário que se conectou com você, que nos ouviu, nos assistiu até aqui. Seu recado final que você quer deixar de legado. Bom, família é a base, ouvir as pessoas auxilia em tudo e as conexões fazem toda a diferença. Acho que esse é o ponto. Muito bem. A gente ouviu e assistiu o Will, ele que é da Universal Refrigeração e Climatização. Foi incrível, falamos de ambiente, falamos de empresas familiares. A gente vai deixar o @ também do Will aqui embaixo para vocês seguirem, se conectarem com ele. E você que nos ouviu, nos assistiu até aqui, muito obrigada e até o próximo Líder Maravilha. Tchau!